final, mais hipóteses plausíveis. E temos então a questão de sermos bastante sóbrios nessas interpretações, tá certo? Então, prosseguindo, vemos aí esse quadro que é bastante famoso, e ele traz aí um plano geral da escatologia num ponto de vista pré-milenista. E aí temos aí todo esse período aqui, ó, todo esse período aqui, abordado pelas 69 semanas de Daniel. As 69 semanas, a primeira semana, tá certo? As 7 semanas, 49 anos, 7 semanas de ano. O início da contagem com a ordem para a construção do templo, como é registrado lá em Daniel, tá certo? E aí alguns historiadores, é divergência de historiadores, né? São questões muito difíceis de analisar. Então, existe divergência nessas questões aí. Mas divergência que não chega até o ponto de negar aqui a doutrina. Então são algumas divergências. Então, por exemplo, existem alguns que entendem que a ordem deu-se início no tempo de Artaxerxes. Então, Artaxerxes, a expedição da ordem para a construção do templo. Então, a construção do templo e o início da contagem das 70 semanas de Daniel. As primeiras 7 semanas, 49 anos. As 62 semanas seguintes, 484 anos. Que vão aí desde a construção da reconstrução do templo, na época de Zorobabel, até a morte e ressurreição de Cristo. Até a morte e ressurreição de Cristo. Então a contagem desse tempo dá a 7 mais 62, 69 semanas. Então isso aqui é o tempo das 69 semanas conforme revelado a Daniel. Vai desde a reconstrução do templo até a morte e ressurreição de Cristo. Após esse tempo aqui, é um período não visualizado por Daniel. Aqui é a interrupção das 69 semanas. Antes de cumprir essa 70ª, ela foi interrompida. Por quê? Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, por isso deu-se interrupção da contagem das 69 semanas. Em vez de realizar-se a 70ª semana em seguida, ela foi interrompida. E foi enxertado na videira o jambuzeiro bravo chamado igreja. Tá certo? E a igreja, o enxerto, né, na videira, ela é também caracterizada como o tempo do parêntese profético. Então, o tempo de história da igreja, ele pode ser visualizado como um parêntese na história natural de Israel. A igreja é enxertada na história de Israel, a igreja gentílica. E aí a igreja está vivendo esse tempo aqui, o parêntese profético. Quando o parêntese profético vai se fechar? Quando a igreja for arrebatada, segundo os pré-tribulacionistas. Tá certo? Na visão pré-tribulacionista, o parêntese se fecha quando a igreja for arrebatada. Ok? Então o arrebatamento da igreja é o fechamento do parêntese profético. E aí temos aí o início dos primeiros 3 anos e meio, a falsa paz, tá certo? E os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, período qual que Jesus trata dele como uma abreviação. Em vez de serem os 7 anos de grande tribulação, de grande perseguição, serão 3 anos e meio de grande perseguição e 3 anos e meio de falsa paz. E aí no final, os 1000 anos aqui, o milênio, tá certo? A parte azul ali, o milênio, a instauração do milênio. A visão pré-milenista é, na verdade, o ponto de vista mais antigo dentro do cristianismo, sendo mesmo afirmado desde os representantes da patrística, que são a ala mais antiga aí, primeiro o tempo apostólico, com a morte dos apóstolos, seus continuadores, que são chamados também da época da patrística, tá certo? Da defesa. Eles trabalhavam muito mais a questão apologética do que a questão escatológica, conforme o quadro que vimos na primeira aula. Então a época patrística, com o passar do tempo, desenvolveu-se uma visão chamada de quiliasmo. E aí temos ali o quilias, a palavra quilias, do grego, tá certo? Que significa 1000. Quilias, né? Que terminou por exagerar. Então o problema não é ser quiliaça, o problema é ser quiliaça aloprado. Vamos colocar assim, né? O problema não é ser quiliaça, o problema é ser quiliaça aloprado. É não ter aquele princípio, por exemplo, que eu acabei de ler em João Calvino, não ser sóbrio. Então essa falta de sobriedade, essa curiosidade por saber o que não é possível saber agora. E essas hipóteses, essas diversas hipóteses levantadas aí, sem responsabilidade, sem sobriedade, acabam por estragar as possibilidades de interpretação.
tornar a interpretação extremamente fora da Escritura Sagrada, desrespeitosa em relação às afirmativas da Escritura Sagrada, o que acabam destruindo com essas interpretações, né? Acabam levando elas à beira da heresia ou adentrando até a heresia mesmo. Terminou por exagerar a visão sobre o milênio, o que levou muitos pensadores a rejeitar esse ponto de vista com o nascimento do amilenismo. Primeiro o anticriasmo e, naturalmente, o amilenismo. A escola pré-milenista é, em seu bojo, de linha futurista e literalista. Leia o milênio de forma literal, fazendo uso da alegoria apenas em pontos específicos da Bíblia. Essa escola subdivide-se em dispensacionalista e histórica. Tá certo? Então temos aí o esquema pré-tribulacionista. Esquema pré-tribulacionista dispensacionalista, que é um dos esquemas da abordagem pré-milenista. Certo? É um dos esquemas da abordagem pré-milenista. Temos aí o tempo, o desenvolvimento das épocas históricas. O parêntese profético, o arrebatamento, os 3 anos e meio de falsa paz. O midi-tribulacionista diz, a igreja continua nesse período. O pré-tribulacionista diz, não, a igreja será arrebatada, parêntese profético, a igreja é arrebatada e dá-se início ao governo do anticristo. O midi diz, não, a igreja continua e entra pelo período do início do governo do anticristo, sendo martirizada, quando então inicia-se o período chamado de grande tribulação de fato, né? Pedro Jesus disse que é abreviado, e só depois vindo a parousia com a igreja daqueles que foram martirizados. E o histórico diz, não, a igreja passará por todo esse período aqui, sendo martirizada no final, totalmente martirizada no final, quando então aqueles que estão em glória virão com Cristo na parousia instaurar o milênio. E todos eles creem no milênio literal. Os 1000 anos que serão vivenciados aqui na Terra de forma literal. Tá certo? Temos o milênio, o juízo final e o tabernáculo, que é o novo céu e nova terra. E algumas leituras aqui, para colaborar, dizem: o prefixo pré significa primeiro. Traz a ideia daquilo que vem antes. A ideia é que Cristo antes do milênio, é que Cristo vem antes do milênio. O milênio só se iniciará após a vinda de Cristo. Esse é o ponto crucial que faz o pós-milenista ser diferente do pré-milenista, tá certo? De modo geral, as igrejas pentecostais são praticamente todas pré-milenistas. Esse esquema, de certa forma, é bem claro, simples e definido. Seu principal perfil é fácil de ser discernido. Um dos seus maiores problemas é que ele se divide em 2 posições escatológicas, e assim fica difícil de compreender qual é o pré-milenismo genérico e os respectivos aspectos específicos de seus subtipos. Antes de comentarmos sua principal doutrina, vamos resumidamente mostrar uma visão panorâmica de seus principais aspectos. Uma visão panorâmica de seus principais aspectos, antes de vermos aqui a questão dos defensores. Mesmo antes do desenvolvimento da teologia do Novo Testamento, podemos encontrar fortes indícios da crença numa iminente vinda dramática de Cristo, envolvida com os eventos dramáticos e cataclísmicos. Tudo indica que o que chamamos pré-milenismo era a crença dominante da Igreja Apostólica, primeira igreja. Numa época em que os crentes criam firmemente no fim do mundo e na parousia de Cristo. Eles aguardavam para breve a volta de Cristo para estabelecer um reino de paz. Essa crença parecia ser mais acentuada no grupo de cristãos vindos do judaísmo, que pensavam que Jesus em vida iria restaurar o reino de Israel. Então temos aí a memória que os primeiros cristãos, a base, né, da igreja apostólica era judaica. Paulo mesmo, quando vai pelas terras evangelizando, primeiro ele evangeliza numa sinagoga. Ele vai na sinagoga da cidade, evangeliza, prega Jesus por meio do Antigo Testamento, né, mostra do texto do Antigo Testamento que falam de Cristo. Isso provoca uma confusão dentro da sinagoga, com uma ala aceitando e outra rejeitando. A ala que rejeita expulsa aqueles que aceitaram a pregação do apóstolo. Aqueles que aceitaram a pregação torna-se a base da fundação da igreja cristã dentro dessa cidade. Então a base das igrejas era judaica, principalmente, vamos colocar aqui apenas, não uma certeza absoluta, mas uma hipótese, o presbitério da igreja geralmente era judaico.
que eram pessoas que vêm de dentro de uma sinagoga e que conhecem o Antigo Testamento, que podem inclusive ter escopo para um ensinamento cristão, porque eles observam o cumprimento do Antigo Testamento, tudo aquilo que indica o Messias e Jesus como o Messias, aquele que cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. Então eles são a base da igreja. Então esta primeira base da igreja, a igreja apostólica, né, a primeira igreja, ela era constituída principalmente de judeus, de uma abordagem judaica, não judaizada, tá? Porque a questão judaizante que vimos Paulo em Gálatas trabalhando contra ela é uma questão de tentar implantar a lei de Moisés entre os gentios. Então essa é outra questão, a questão judaizante. Agora, quando falamos que a base da igreja judaica, dizemos de judeus que aceitaram Jesus como Messias e aceitaram a salvação através de Cristo Jesus, e eles constituem a primeira igreja. E essas pessoas tinham esse ponto de vista em relação ao fim dos tempos, que Jesus viria restabelecer Israel. Então essa era a primeira expectativa. Então esse é o primeiro pré-milenismo. Esse primeiro pré-milenismo diz: Jesus virá em breve restaurar Israel e estabelecer 1000 anos de reino. Então esse é o primeiro ponto de vista pré-milenista, muito vinculado ainda a esse pensamento judaico, não judaizado naquela questão de Gálatas, mas esse pensamento judaico por causa desses cristãos vindos do judaísmo, mas que aceitaram Jesus como Messias. A salvação não é através de Moisés e Jesus, é através de Jesus. Essa crença parecia ser mais acentuada no grupo de cristãos vindos do judaísmo, que pensavam que Jesus, ainda em vida, viria restaurar o reino de Israel. Não esperavam que o reino fosse estabelecido no plano pós-milenista, de forma gradativa, mas num flagrante de uma só vez. Essa crença continuava acentuada em épocas pós-apostólicas, mas não para tão breve como pensavam antes no período apostólico. É que os crentes ficaram um tanto decepcionados pelo fato de Jesus não ter vindo numa época breve dentro de suas expectativas. Então, sempre essa questão da expectativa da vinda de Cristo. E na verdade, esse é o modo mais saudável de se viver. É a forma mais certa de se viver, aguardar Jesus para este momento. Por quê? Existem duas abordagens da volta de Cristo, da vinda de Cristo. Cristo pode vir geral para todos, tá certo? E aí o pré-tribulacionista, pré-milenista, pré-tribulacionista diz o arrebatamento. Jesus arrebata a igreja, tá certo? A igreja, então Jesus veio para quem? Para a igreja. Arrebatou a igreja, um coletivo. Ou Jesus pode vir individualmente, só para você. Quando? Na morte. Você morre. Agora você morre na expectativa do Messias, então você vai para a glória. Você está em comunhão com o Senhor Jesus, você é salvo por Ele, tá certo? Você está salvo através do sacrifício dele, e você está na expectativa da sua vinda. E aí quando você está nessa expectativa, mesmo que você morra nela, sem vivenciar o arrebatamento, né? Ou conforme o Mide, né, sem ver a perseguição e morrer no martírio, mas você morreu com a expectativa do Messias. Então você se encontra com ele, e juntamente com os demais que morreram na mesma expectativa, você vê o cumprimento das promessas. Como todos os irmãos que morreram no Antigo Testamento viram quando Jesus morreu, né, e mostrou para eles ali as promessas sendo realizadas. Porque o Antigo Testamento todo, as pessoas morrem na expectativa do Messias que virá. Então, a semente da mulher que virá esmagar a cabeça da serpente. Eles morrem na expectativa do Messias. Quando Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário e morre, ali é o cumprimento da promessa deles. Olha, veja, eu vim e eu morri para dar salvação a todos vocês. Ninguém é salvo por suas obras, todos são salvos por Cristo. Então, Cristo cumpriu a promessa feita a todos os santos do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, a gente está na mesma expectativa da volta de Cristo Jesus. Cristo virá, a vinda dele. Agora o que acontece? Se morremos antes de vivenciar o arrebatamento, morremos na expectativa dele. Vamos para a glória aguardar o cumprimento. Quando Jesus Cristo de fato arrebatar a igreja, aqueles que estiverem no momento vivos vão ver o arrebatamento, na expectativa sempre do Senhor Jesus. Vão participar do arrebatamento. Aqueles que cansaram de esperar vão ser pegos de surpresa. E aí é onde é a abordagem, diversas vezes reiterada nos evangelhos, do servo que está esperando o seu Senhor. O servo que está esperando o seu Senhor. Aquele o qual o Senhor, quando vier, achar fazendo essas coisas. Achar cumprindo a palavra de Deus. Achar mantendo sua fidelidade. Aqueles que não mantêm sua fidelidade serão pegos de surpresa e será triste para eles esse dia. Tá certo?
Então serão surpreendidos de uma forma negativa. Então não é problema morrer esperando a volta de Cristo. Como os primeiros judeus fizeram uma hipótese: Jesus virá e estabelecer o reino de Israel. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Cadê Jesus? Não veio. Tudo bem, a sua hipótese estava errada. Jesus virá num outro momento. Não será esse momento, mas você morre nessa expectativa e você se encontra com ele na glória. E quando você estiver na glória, nenhuma questão não será mais necessária. Você está com ele na glória e verá qual é o plano dele. O plano dele é melhor do que o nosso. Então nós temos que morrer na expectativa do cumprimento das suas promessas, as promessas dele, e não na expectativa da nossa hipótese. A nossa hipótese é somente uma possibilidade de interpretação. O que interessa é a verdade de Deus. Interessa aquilo que ele prometeu e que ele irá realizar, porque ele tem poder para isso, para realizar suas promessas, para cumprir suas promessas. Com o fim da igreja apostólica, iniciou o período dos pais da igreja, os apologistas, os quais de certa forma se omitiram a fazer muitos comentários dentro desse tema. Mesmo assim, nem todos se silenciaram. Justino Marte, que viveu em Éfeso por volta do ano 100 a 165, veja só, 100 a 165 da era cristã. Muito próximo aí, né? João morre por volta do ano 100. Então João morre aí no ano 90 da era cristã. Então o que acontece? É próximo do apóstolo João. Então João morreu um pouco tempo depois, aí vem os personagens Policarpo, né? Continuador natural aí da obra de João. Justino, né, que se converteu também por essa época, muito próximo. Argumentou que a crença na ressurreição era algo indispensável à fé cristã. Para ele, os que não tinham essa crença não eram dignos de serem chamados cristãos. Veja só a importância dessa fé, a importância dessa expectativa. Acerca do Apocalipse, ele fez o seguinte comentário: um homem dentre nós, de nome João, um dos apóstolos de Cristo, profetizou em uma revelação que lhe foi feita, de que aqueles que confiassem em Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém. Essa é a hipótese dada por ele, a forma como ele entendeu o texto. E que depois da ressurreição universal e eterna de todos ao mesmo tempo, terá lugar o juízo. Sendo assim, é certo crer que a crença no milênio literal é bastante antiga e tem envolvido nomes de grandes expoentes da fé cristã, como Justino. Ele coloca aqui Orígenes também, mas Orígenes é mais da escola alegorizante, a gente vai ver no texto dele. Pápias, ou Papias, não sei direito aqui qual é a pronúncia. Irineu, vamos ver um texto de Irineu, que ele afirma isso. Irineu é milenista, literal, tá certo? Pré-milenista, literal, no sentido ainda daquela interpretação quiliasta do sábado milenar. 6.000 anos, ele entende que em algum momento dá-se-á o cumprimento dos 6.000 anos de história, e o ano 7.000 será o ano do milênio. Então é outra hipótese. O que nós temos que entender aqui? O cara, isso não se concretizou, não errou, ele é um herege. Não, isso é uma hipótese. Ele levantou essa hipótese de interpretação, ele entendeu que era dessa forma. Agora o que acontece? O que diz que se estamos salvos ou não é as hipóteses teológicas, é Jesus, é a graça de Deus. Então todos esses caras levantaram essas hipóteses, isso não era todo o cerne da sua teologia. A sua teologia está centralizada em Cristo, a salvação em Cristo. Agora, com relação às outras coisas, como João Calvino mesmo disse, são verdades sublimes, muito distantes de nós. Então o que acontece? O que levantamos em relação a elas são algumas hipóteses. Temos aí, por exemplo, essas 3 hipóteses que estamos estudando aqui. O amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. E o pré-milenismo subdividido aí nessas outras subdivisão de hipóteses dentro da sua escola. Aí o que acontece? São hipóteses de interpretação. O que elas têm que visar sempre? Te alertar, te colocar alerta com relação à importância dessa palavra. De conscientizar da importância e da veracidade dessa palavra, dessa revelação do Apocalipse. Agora, a hipótese não pode ser defendida a tal ponto de se contrariar alguma verdade bíblica, ou de se mergulhar, se desenvolver demais essa hipótese, essas possibilidades, ao ponto de construir coisas que começam a se dissociar da verdade bíblica. Então ele entendeu essa hipótese na época dele. A gente vai ver o texto de Irineu, como ele defende isso. 6.000 anos de história, o ano 7.000, 6.000 anos de história, o ano 7.000, o ano sabático, é o milênio. Ele defendeu isso. Acertou? Claro que não. Mas foi uma hipótese defendida, e o principal que tem que ficar
guardado disso é que ele entende o milênio de forma literal também, como outros entendem. Justino entende